que o teu Espírito Santo possa usar, que o Senhor venha falar conosco, com cada um de nós, tendo a nós também o entendimento da sua palavra. Ó Deus querido e santo, eu oro em o teu servo, em tuas mãos, que o teu Espírito Santo possa usá-lo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por estar mais uma vez aqui nessa igreja abençoada, pastor Svanildo, uma igreja humilde, simples, mas cheia do poder de Deus. Amém, glória a Deus. Isso que é importante. Igual já foi dito, irmão, sem a presença de Deus não adianta um tempo grande, chique, bonito. Sem a presença não adianta. O que faz a diferença na vida, na nossa vida, na vida do cristão, é estar com a presença de Deus. Aleluia. Eu me alegro quando o pastor convida para estar vindo aqui, porque eu sei é um homem de Deus, um homem abençoado, principalmente tua família. O Tiago Timius também, amém. Então a gente se alegra, a gente está aqui mais uma vez com os irmãos, em nome de Jesus. Também quero agradecer, louvar a Deus pela vida do Durval, da Creonice, e me acompanharam. É bom, irmãos, quando tem alguém que acompanha a gente se sente mais feliz. Porque a maioria das vezes que eu saio a pregar, eu saio sozinho, e é ruim. Vamos estar com alguém. A gente se sente mais protegido, porque a Bíblia fala orar um pelo outro. Então quando eu saio com alguém, eu sei que eu saio mais protegido diante do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto bíblico aqui no livro de Jó. Deus colocou essa palavra no meu coração, é Jó, capítulo 42. Verso 1. Deus abençoe também o pastor Tomás, que está aqui presente, aos demais irmãos. Senhor Geris Gilberto, Deus abençoe grandemente. Acompanha o teu trabalho lá pelo Face. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, alma se rendendo, irmãos. Isso que é maravilhoso aos pés de Jesus. Não tem nada maior do que isso. Levar a palavra com a verdade, igual o pastor Tomás diz, tem que ser com a verdade, porque a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jó capítulo 42, vamos ler a partir do verso 1. Vamos estar lendo até o verso 6. Bendito é o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, que está aqui conosco. E na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, é o nosso Salvador. Jó capítulo 42, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Irmão, se eu falar que quem não conhece a história de Jó é impossível. Até pessoas que às vezes não estão firmes diante da presença do Senhor. Até mesmo pessoas ímpias, pastor Svanildo. Se você falar, você conhece a história de Jó, que a Bíblia fala, eu conheço. A história é bastante conhecida.
mas que pouco entende a verdadeira compreensão do livro de Jó. Aqui nós meditando aqui nesse livro, eu pude entender algo muito valioso para a minha salvação, para me estar bem diante do Senhor, para que o Senhor venha frutificando cada dia mais na minha vida, né, através do Espírito Santo. Nem saber, irmãos, é que poucos sabem a diferença entre a tentação e a provação. A Bíblia é bem clara em dizer, quando nós somos tentados, é o próprio inimigo da nossa alma que nos tenta, querendo que nós caímos da graça de Deus. Agora a aprovação não, a aprovação é quando Deus quer entregar algo maior nas nossas vidas. Então é compartilhar aqui essa mensagem com os irmãos aqui essa noite. Eu meditando no livro de Jó, falei, Senhor, aqui logo no capítulo 1, verso 1, diz assim, ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse era homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Amém. Olha só, homem reto, sincero, temente a Deus, e se desviava do mal. Glória a Deus. E quem está testificando isso não é um homem comedor de feijão igual eu. É o próprio Deus, evangelista Gilberto. É o próprio Deus que olha e fala, tem conhecido meu servo Jó na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal. O próprio Deus justificando de Jó. Aleluia. Não é o homem, não é o pastor, o próprio Senhor. A Bíblia diz que Satanás teve uma reunião no céu. Deus reuniu com teus servos, que eu quero concretizar aqui, que são os anjos. E a Bíblia diz que quando ele reúne, faz a reunião com os anjos, quem que chega devagarzinho? Satanás. Deus chama os seus anjos, seus servos, para reunir. Mas Satanás, irmãos, a Bíblia fala que ele chega junto e entra no meio da conversa, da reunião. E o próprio Deus pergunta, Satanás, de onde vem, Satanás? Ele responde, eu venho de andar pela terra e passear por ela. Olha, irmãos, para vocês verem que nós temos um inimigo que nos sonda, que nos rodeia. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 5, diz que Satanás está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E aqui Satanás se apresenta e Deus fala, de onde tu vens, Satanás? Ele fala de andar pela terra e passar por ela. Satanás queria dizer para Deus, Deus, estou vendo tudo sobre a terra. Estou vendo tudo. Estou vendo quem é fiel. Estou vendo quem é fiel. Estou vendo quem é mentiroso. Estou vendo quem é falso profeta. Estou vendo tudo, Deus. Aí Deus fala, E o meu servo Jó, você tem visto ele? Meu servo Jó, Satanás, você tem visto ele? Homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Satanás fala, mas também, Senhor, ele tem tudo. O Senhor deu tudo para Jó, riqueza, uma família linda. É o homem mais rico do Oriente. Ele tem uma família bela, que é tudo unida. Ele tem uma saúde incomparável também. Bem queira. É lógico que Jó vai te adorar. É lógico que Jó vai ser fiel a ti, Senhor. Porque você deu tudo para ele, do bom do melhor. Aí Satanás fala para Deus, Deus, toca em tudo que ele tem para o Senhor ver. Se ele não vai blasfemar na tua face.
Deus olha para Satanás e fala: pode tocar em tudo que ele tem, Satanás, porém não toca na tua vida. Glória a Deus. Já entenda aqui, Diácono de Deus, Satanás ele só pode vir contra nós até onde Deus o permitir. Porque até Satanás ele nos tenta. Mas a Bíblia fala lá também, Tiago, que em 1 Coríntios, capítulo 10, né, que Satanás ele nos tenta, mas Deus é fiel para nos dar o escape da tentação de Satanás. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel para dar o escape. Deus está dizendo: filho, Satanás vai te atentar, mas eu tenho escape para a tua vida aqui essa noite. Aleluia. Se você crê, o inimigo está ao nosso derredor. Mas o Salmo 37 diz assim: mas o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os guarda. Glória a Deus. Satanás nos tenta, quer nos devorar, mas aquele que é temente a Deus, ele tem um anjo do Senhor ao teu redor para o proteger, meu irmão. Aleluia. Satanás vai tentar minha vida, mas se eu for fiel a Deus, reto, justo, temente, desviado do mal, o anjo do Senhor vai estar ao meu redor. Aleluia. E se o anjo do Senhor está ao nosso redor, irmãos, quem vai atravessar ele? Sabe por quê? Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, a Bíblia está dizendo o próprio Deus. Oh, glória, aleluia. Não é um anjo, é o anjo do Senhor. Aleluia. A teofania divina, o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Senhor está ao nosso redor, Aleluia. nos livrando. Aleluia. Todo aquele que teme ao Deus poderoso. Aleluia. Glória. Satanás sai ao encontro de Jó e fala assim: ó, Deus fala, pode tocar em tudo que ele tem, porém na tua vida eu não permito, Satanás. Eu permito que você toque em tudo, mas na vida de Jó você não pode tocar. Satanás sai, irmãos, e ele vai de ímpeto contra a vida de Jó. Aqui o texto diz assim, ó, Jó capítulo 1, verso 6. E vindo um dia que os filhos de Deus viram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui no verso 13, aliás, diz assim: sucedeu um dia em que os filhos e as filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre ele os saldeus, e os tomaram, e aos moços feriram a fio da espada, e somente eu escapei para trazer as novas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, Satanás já começou a obra. Satanás vai lá e tira, começa a tocar na vida de Jó, começa a tocar nos bens de Jó, na riqueza de Jó. O texto diz aqui que eles comiam e bebiam. Veio um mensageiro a Jó e disse: as jumentas passeavam junto a eles, eis que deram sobre eles os saldeus e as tomaram, e mataram todos teus servos a fio da espada, e somente eu salvei para contar as novas. Aleluia. Então Satanás vai lá e arranca o primeiro bem de Jó, os jumentos. Depois no verso 14, estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas, e os moços os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Aleluia. Glória a Satanás Deus. toca nos camelos, agora ele toca nas ovelhas. Ele arranca as ovelhas de Jó, ele arranca os camelos de Jó. Verso 17 diz: estando ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos.
E os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a boa nova. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Verso 18: estando ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa, e seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio do deserto, e Deus nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Glória a Deus. Jó perde camelos, Jó perde as ovelhas, Jó perde agora os seus 10 filhos. O mensageiro diz que veio um vento forte, e além onde estavam festejando na casa do teu irmão primogênito, a Bíblia fala que aquele vento deu de ímpeto contra aquela casa, ela cai e mata os 10 filhos de Jó. O que Deus diz, Jó? Pode tocar em tudo que ele tem, mesmo na tua vida. Satanás toca nos camelos, Satanás toca nas ovelhas, Satanás toca em todo o rebanho de Jó. Ali ele fica sem nada, irmãos. E isso não é nada. Aí Satanás vai lá e toca na família de Jó, nos 10 filhos, e matam eles. É, Deus. E no verso 20 diz assim, 19, 20 aliás: então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e o adorou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Satanás queria dizer assim, irmãos: Jó é íntegro, reto, desvia do mal. Quero ver quando eu tocar no que ele tem, quando eu tocar na família dele, eu quero ver se Jó vai continuar te adorando, Deus. Quero ver se Jó vai continuar sendo fiel. Quero ver se Jó vai continuar te adorando. E a Bíblia diz que veio a notícia, aconteceu tudo isso. Jó raspa a cabeça, se humilha, se lança em terra, mas ele olha para o céu e o adora. Aleluia, glória a Deus. Primeira tese de Satanás: quero ver se Jó vai blasfemar contra ti, Senhor. A primeira tese de Satanás, irmãos, é mostrar para Deus que a riqueza e que a família para Jó era maior do que o próprio Deus. Aleluia. Satanás falou: vou tocar nos bens dele, vou tocar na família, e ele vai te blasfemar na tua face. Jó tocou nos bens. Jó perdeu tudo, aliás, Satanás perdeu nos bens. Ele perdeu tudo. Satanás toca na família, ele fica sem os 10 filhos. Mas ele quebra a tese de Satanás. Ele olha para o céu e fala: perdi meus bens, perdi minha família, mas bendito é o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Jesus disse assim, aquele que não deixa pai, aquele que não deixa mãe, aquele que não deixa filho, pelo amor de mim não é digno de mim. Amém, glória a Deus. Satanás falou: Senhor mais principal para mim, meu Deus. Não é isso, não é quer dizer que ele estava desprezando a família. Porque, irmãos, quando nós deixa tudo para seguir Jesus, quando nós deixa pai, mãe, filhos para seguir Jesus, para entregar a nossa vida para Ele, Ele é fiel para guardar a nossa família. Aleluia. Duro é quando alguém inverte a situação. Duro é quando alguém deixa Jesus para servir a família, para servir o mundo, para servir aos bens. Aí não. Mas quando nós fazemos o contrário: Senhor, estou deixando tudo, estou deixando meu pai, minha mãe, meus filhos, para te servir aqui, Senhor. Estou à tua disposição, Senhor. O Senhor se alegra e se agrada. E além disso, irmão, além de Ele cuidar de nós, Ele cuida dos nossos. Amém, glória a Deus. Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família, Ele cuida daquele que às vezes está dando problema lá fora, às vezes no mundo da droga, às vezes na prostituição. Irmãos, Ele é fiel. Aleluia.
a tese de Satanás cai por terra. Mas a Bíblia fala que ele desanima, não, irmãos. Aqui no capítulo 2, novamente Satanás se apresenta a Deus numa reunião com teus anjos. A tese dele que Jó, que a família e que os bens eram maior do que Deus, cai por terra, porque foi mentira, porque Jó o adorou mesmo assim. Agora ele vem com outra tese. Ele fala assim para Deus: Deus, o homem dará tudo pelo que ele tem, pele por pele. Toca na saúde de Jó para ver se ele não vai blasfemar na tua face. Senhor fala: eu te permito, Satanás, você vai lá e toca na saúde de Jó, porém não toca na sua vida. Satanás não perde a opinião, a oportunidade, irmãos. Ele sai e a Bíblia diz que ele coloca uma chaga maligna em Jó. Jó começa a lhe dar boias, evangelista Gilberto. Começa a aparecer boias do alto da cabeça à planta dos pés em Jó. Uma ferida, uma chaga. Que a Bíblia fala que ele tinha que pegar uma telha, um caco ali para coçar. De tanta dor, de tanto cheirava mal, de tanto ele ter dor, de tanto ele sofrer, ele pegava a telha e coçava aquelas feridas, uma chaga maligna. Porque Satanás falou para Deus: pele por pele, tudo que um homem tem, ele dará pela sua vida. Satanás queria dizer assim: eu vou pôr uma enfermidade em Jó, e através da enfermidade dele, ele vai blasfemar contra a tua face, Deus. A Bíblia fala que Jó ali, ó, com aquela chaga maligna, com aquela dor tremenda, com aquele mau cheiro, com aquela situação difícil, não comia, não dormia, só chorava, só clamava a Deus. Raspou tua cabeça, se humilhou, cingiu-se de pó e de cinza. Mas a Bíblia fala que, porém, ele olha para o céu e fala assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Bendito, eu estou com chaga, eu estou à beira da morte, eu estou fedendo essas feridas, esse mau cheiro, eu não como, não bebo, eu não durmo, mas não importa. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus! A segunda tese, Satanás cai por terra, irmãos. Jó não amava mais a tua vida do que a Deus, não. Ele amava mais a Deus do que a tua própria vida. Aleluia! Aí, irmão, Satanás ele faz o quê? Ele foge. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistis ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia! Jó sujeitou a Deus, Glória a Deus! resistiu à tentação do diabo, e o diabo fugiu de Jó. Amém, Jesus! Mas ele contenta? Não. A Bíblia diz que chega a tua esposa diante de Jó, vê aquela situação horrível. Hoje, Gilberto, marido, não, você não pode ir lá na casa não, você está fedendo, você está com a beira da morte, você está cheio de chaga maligna, os mosquitos te rodeiam, Jó. Pelo amor de Deus, Jó, nega esse Deus que você serve e morre, homem. Glória a Deus! Desiste, Jó, blasfema contra esse Deus e morre, homem. Até quando você vai nessa situação? Jó olha para ela e fala assim: mulher, tu fala como uma louca, mulher. Por acaso Deus não deu o bem, tudo que eu tinha, uma família linda, tudo de bom Ele me deu, por acaso também não vai me dar o mal? Aleluia! Deus me deu tudo de bom na minha vida, por acaso Ele também não pode me dar o mal? Não saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Bendito é o nome do meu Senhor. Aleluia! Aleluia! Aqui eu quero crer, irmãos. Os irmãos às vezes não podem nem concordar comigo, mas eu quero crer que era Satanás usando aquela mulher para que ela blasfemasse contra Deus, porque ela fez de tudo para que Jó blasfemasse contra o Senhor.
Se fosse uma mulher usada por Deus, ela ia abraçar ele e falar: estou contigo, bem. Você está na pior, mas nós estamos juntos. Você está na pior situação, mas eu estou aqui com você, te abraçando, não importando com essas feridas, com esse mau cheiro, eu estou contigo. Não, ela fala ao contrário: morre, maldiçoa esse Deus aí, morre. Por isso que eu quero crer que foi Satanás usando ela. A Bíblia fala que ela foge também. Aí eu quero dizer, acabou? Não. Os 3 melhores amigos de Jó. Vai lá ao encontro de Jó para poder levantar Jó, porque Jó estava lá embaixo, irmãos. Perdeu tudo que tinha. Riquezas, família. Agora a mulher abandona. Aí chegam os 3 amigos. A Bíblia fala que os 3 amigos foram lá para levantar o ego de Jó, para ajudar Jó com a palavra, evangelista, para que ele viesse a se levantar. Em vez de eles fazerem isso, irmãos, olha você ver, eles chegam lá e começam a acusar Jó. Meu Deus. Jó, você está assim porque você está em pecado, Jó. Meu Deus. Jó, você está assim porque você roubava as viúvas e as órfãs, por isso você tinha muita riqueza, Jó. Meu. Jó, os seus filhos morreram, Jó, porque você é um homem mau, Jó. Meu. O texto diz isso, irmãos. Quem chegaram diante de Jó, eles foram lá para consolar Jó, mas quando eles chegam lá, ver a situação de Jó, eles começam a acusar Jó. Meu Deus. De pecado, de maldade, de transgressão em cima das órfãs da viúva para arrecadar dinheiro. Mas eles mal sabiam que aquilo lá, irmãos, era uma provação de Deus na vida de Jó. Jesus. Porque Deus queria levantar Jó, irmão, dar algo maior na vida de Jó. Maior do que a riqueza, maior do que a família, maior do que a tua própria saúde, a tua vida. Mas vamos ver isso. Lá no capítulo 42, onde eu li. E a Bíblia diz, irmãos, que Jó, a pior coisa, irmão, de enfrentar a pior situação da nossa vida, eu posso estar enfrentando a pior coisa da minha vida. Mas isso não é pior, irmã, do que o silêncio de Deus. Eu posso enfrentar qualquer coisa, mas o silêncio de Deus é pior, irmãos. Quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente clama e Deus não responde, fica em silêncio. Porque a Bíblia fala que Deus estava em silêncio. Jó olhou para Deus, ele blasfemou do teu ventre da tua mãe. Senhor, porque eu nasci, porque o Senhor não me matou no ventre da minha mãe. Senhor, porque eu estou passando por tudo isso, Deus. Senhor, porque isso apareceu na minha vida. Senhor, me responde. A Bíblia fala que Deus estava em silêncio. Deus. A pior coisa do que a aprovação, irmãos, é o silêncio de Deus. Mas eu quero deixar interessante uma coisa aqui. Mas até em silêncio, Deus trabalha na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Até em silêncio, Ele continua trabalhando. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus estava em silêncio. Aqui no verso 42, onde eu li. Jó perguntava a Deus em silêncio e não respondia. Mas aqui no verso 42, Jó diz assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo pode. Glória a Deus. Meu irmão, eu estou passando isso, Senhor. Estou passando aquilo, eu perdi minha família, perdi meus bens. Estou aqui à beira da morte com essa chaga maligna. Mas eu sei que tudo o Senhor pode fazer na minha vida. Aleluia. E os seus planos não podem ser frustrados. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jó fala, bem, aqui no verso 3, 42:3, bem é aquele diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho, por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e tu me perguntarei, e eu ensina-me, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus
olhos. Glória a Deus. Irmãos, é muito forte esse versículo. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te venha os meus olhos. Aleluias. Jó falou assim, ó, Senhor, eu vi tantas maravilhas no teu nome. Senhor, eu busquei a tua face diariamente. Senhor, eu te busquei. Senhor, eu tentei te servir com honestidade, com integridade, ser reto, desviar do mal, porque o próprio Deus disse isso. Jó era tudo isso. Mas a maior contemplação de Deus na vida dele, irmãos, Deus queria, era não somente que ele viesse ouvir as tuas grandezas, mas que o Jó pudesse contemplar com teus próprios olhos a grandeza de Deus. Aleluia. Jó falou, do meu ouvido eu ouvi, mas agora contemplo os meus olhos a ti, Deus. Por isso que Jó passou tudo aquilo, irmãos. É porque a provação, igual eu disse, a tentação não. A tentação quer nos fazer cair, quer nos derrubar. Mas a provação de Deus não. A provação quer nos fazer melhor. Deus tem algo maior na nossa vida e Ele quer nos entregar. Aleluia. Jó fala, agora meus olhos, ó, te veem, Deus. Aleluia. É a mesma coisa, irmão, se nós vir na igreja só ouvir testemunho, só escutar testemunho, edifica, é bom, a gente cresce espiritualmente, mas quando a gente contempla a grandeza de Deus com nossos próprios olhos, é diferente. Glória a Deus. Quando a gente contempla a testemunha que Deus faz na nossa vida, é diferente, irmãos, do que o testemunho do outro. Aleluia. E é isso que Jó fala, Senhor, eu já ouvi tanto, mas agora contempla-te os meus olhos. E eu abomino no pó e na cinza. Eu falava que não entendia Deus. Por isso abomino e me arrependo no pó e na cinza. Já estou terminando, irmão. Jó, ele faz 16 perguntas, 34 questionamentos, evangelista, para Deus, e Deus não responde nenhuma. Mas aí Deus faz 70 perguntas para Jó. Deus falou para Jó, Jó, aonde você estava quando eu firmava os firmamentos na terra, Jó? Jó, aonde você estava quando eu colocava a constelação no céu, Jó? Jó, aonde você estava quando eu criava os mares, os oceanos, Jó? Aonde você estava, Jó? Deus queria falar para Jó, Jó, eu sou eterno, Jó. Eu sou desde a eternidade, Jó. O entendimento meu para ti, Jó, você nunca vai entender aonde você estava.